Invocando a presença de Deus, dou por aberta. Invocando a presença de Deus, dou por aberta essa sessão do Egresso Tribunal Pleno desse Tribunal de Justiça Esportiva do Futsal do Paraná, editado de citação e intimação 12 de 2025, na data de hoje, 4 de dezembro de 2025. Talvez, já informo os nobres pares, talvez essa não seja a última sessão, dependendo do andar da carruagem, ainda tenhamos no dia 11, mas isso vai depender dos recursos e como está no andamento aí da esfera recursal. Agradecendo aqui os nobres pares, o nosso vice-presidente Fernando Zé, que encontra-se online, doutor William, doutora Arthur, doutora Gisele, aqui o doutor Pátio, o nosso procurador-geral, que nos abrilhanta com sua presença, nossa secretária Ana, o doutor Marcos Melninski, lá de Campo Mourão, também se encontra presente na tela. E aqui, deixei por último, e não menos prestigioso, o doutor Rodrigo Fedado, que já foi integrante do tribunal, que agora defende clubes e jogadores, e que ele se encontra do outro lado do mundo, para deixar o registro aqui, em Sunshine Coast. Doutor Rodrigo Fedato, é um prazer imenso, mostrando que o senhor mesmo do outro lado do mundo, o senhor cumpre com as suas obrigações como excelente advogado que é, e nos abrilhanta a sessão com sua participação. Agradecemos muito sua presença. Obrigado, excelência. Lá na Austrália. Pois bem, tendo em vista que temos aí o Rodrigo Fedato, do outro lado do mundo. Que horas são aí, doutor Rodrigo Fedato? Aqui são 6h44, aí... Aqui são 13 a mais, né? Aqui são 7h45 de sexta-feira. De sexta-feira já. Então lá já é sexta-feira. Então, apregou nesse ato, tendo em vista a presença do nobre advogado, o item 2 da pauta, fazendo uma inversão, recurso 35/2025, autos 316/2025, futuro craque União Vitória Operário Futsal, em que a recorrente, na verdade, é o nosso parquê juiz esportivo, a Procuradoria, e os recorridos são Miguel de Bruno e o Alexandre Zolé, ambos do São João. Temos também o João Vitor Lotoski, do atleta Futuro Craque. O relator anteriormente sorteado era o doutor Jefferson, que não se encontra presente. Então, fazendo uso do parágrafo 3º do artigo 120 do CBJD, na impossibilidade de comparecimento do relator anteriormente sorteado, o processo será redistribuído e julgado na mesma sessão. Então, nesse ato, é redistribuído ao doutor William, que tem a palavra para proferir relatório. Certo, excelência. Presidente, inicialmente, um cordial boa noite a todos presentes, senadores, procuradoria e professores. Tratados originalmente dos autos 316 de 2025, onde a Procuradoria oferecia a denúncia em face do senhor Erasmo Rebouças Ângelo, Miguel de Bruno Santos, Alexandre Mateus Zoletti, João Vitor Lopowski de Souza e André Luiz Escapa. Foi realizada a sessão de julgamento no dia 22/10/2025 pela segunda comissão disciplinar, e naquela oportunidade foi proferido os votos, né, devendo apelamento dos denunciados, o qual de maneira sucinta se destaca, senhor presidente. Então, a segunda comissão disciplinar assim votou. O denunciado Erasmo Rebouças Ângelo, condenado a pena de advertência por infração ao artigo 258, parágrafo 2º, inciso 2. O segundo denunciado, o senhor Miguel de Bruno Santos, condenado a uma partida de suspensão por infração ao artigo 254 do CBJD. Alexandre Mateus Zoletti, condenado a pena de 2 partidas de suspensão, em concreto, por infração ao artigo 254A, parágrafo 1º, inciso 1 do CBJD, e absolvido da infração ao artigo 257. Quarto denunciado, o senhor João Vitor Lopowski de Souza. Foi apenado pela infração ao artigo 250 do CBJD, com uma partida de suspensão,
e absolvido do artigo 257. Quinto e último denunciado, o senhor André Luiz Spaca, foi condenado a uma partida de suspensão por infração ao artigo 258 do CPJ-D, absolvido do artigo 243-C e absolvido do artigo 257 do CPJ-D. Isso é o voto da segunda comissão disciplinar. Nesse sentido, após a sessão de julgamento, a Procuradoria ofereceu recurso, senhor presidente, para ver informada a decisão da segunda comissão, em relação aos 5, a atleta Miguel de Bruno Santos, do Operário. Também oferece recurso em desfavor do senhor Alexandre Matheus Zoletti, atleta também do Operário. Sala. Também oferece denúncia em face do senhor João, recurso em face do senhor João Vitor Lotoski de Souza, atleta do Futuro Crack. E eu também o André Luiz Paca, assistente médico do Futuro. Combinando pela reforma, assim como deveria todos enquadrados conforme a denúncia inicialmente formulada. Recurso de lava do novo procurador, recurso, né? O Elton Kleber Bortoloso. Recurso foi devidamente recebido pelo digníssimo presidente. E as folhas de número 82 e seguinte, trata-se de contra-razões ofertadas pelos denunciados, recorridos, desculpa, então, peço ver para que a empresa explore as suas teses. Em breve, sim, esse é o relatório. Em discussão do relatório? Só eu tenho uma dúvida ali. O João Vitor Lotoski foi apenado em qual capitulação? João Vitor Lotoski. Uma partida em qual capitulação? Eu entendi, 250. 250. Perfeito. Mais algum discussão do relatório? Não, então, com a palavra do recorrente, Parquejo Esportivo, na palavra do Dr. Fábio, o nosso procurador-geral, tem a palavra. A exibição de prova, não, nesse caso não tem vídeo, nada, né? As partes têm a exibição de prova, não, né? Não há necessidade. Então, qual a palavra? Não, excelência. Obrigado, presidente. Cumprimento Vossa Excelência, doutor Peterson, sempre uma satisfação renovada comparecer a esse tribunal, melhor ainda quando eu posso presencialmente, né? Cumprimento também os auditores desse grande tribunal, né? Doutor William Pedroso, doutor Arthur, doutor Zé, cumprimento o doutor Fernando, que nos assiste pelo vídeo, cumprimento a doutora Ana, sempre muito solícita aqui representando o tribunal. Cumprimento meu amigo, o advogado, doutor Rodrigo Fedato, que hoje também está por vídeo. Minha também admiração, sempre renovada em aprender nesse tribunal com juristas tão qualificados. Enfim, trata-se aqui, senhor presidente, senhor relator, de recurso da Procuradoria contra a decisão da comissão disciplinar que desclassificou e absorveu algumas imputações. Esse é um fato que chamou a atenção da Procuradoria pela gravidade que se mostrou. Eu vou ser muito sucinto, vou deixar o trabalho maior para o doutor Rodrigo Fedato. As razões estão bem postas da Procuradoria. Nós temos aqui, quanto ao atleta Miguel, que a súmula narra uma cotovelada. Com relação ao atleta Alexandre, a súmula narra uma joelhada. Quanto ao atleta Alexandre,
Não, quanto ao atleta Miguel, na verdade, é a cotovelada. Quanto ao atleta Alexandre, é a joelhada, súmula para referência. Quanto ao João Vitor, foi um empurrão violento, a súmula ressalta, o árbitro fez questão de ressaltar isso, né? E quanto ao André, tem ofensa, tem ameaça e tem a participação em tumulto. A súmula narra que o atleta André Luiz, eminente relator, abre aspas, diz, a gente se acerta lá fora, né? Lá fora nós se acertamos. E a Procuradoria entende que é apta a configurar a ameaça e que a cotovelada, a joelhada, o empurrão violento, eles transpassam a simples conduta do 250, revelando uma gravidade que deve ser proibida por esse tribunal pleno, razão pela qual a Procuradoria, ratificando os termos das razões, pede a reforma da decisão para que se condene os atletas pelo 254A parágrafo do CBJD e também pelo 257. Muito obrigado. Realizado, então, a manifestação pelo parque, como recorrente, passo a palavra, então, aos recorridos, ao seu nobre defensor, doutor Rodrigo Fedato, lá da Austrália. Tem a palavra para manifestação. Obrigado pela concessão da palavra, excelência. Agradeço também as palavras dirigidas. Sei que é muito mais pelo sentimento pessoal do que pelo sentimento profissional, mas agradeço as palavras. Doutor Edson, a justiça desportiva tem dessas, né? E isso é muito bacana. Acho que ela é tão apaixonante, sempre falo isso, que dificilmente qualquer um de nós fica em um tribunal só. Até, às vezes, de maneira voluntária, às vezes de maneira afetiva, ou seja, aquele amigo que pede para você compor um tribunal que você, às vezes de modalidade que você nunca participou, mas fala, preciso de você lá, vamos. E assim a gente vai ocupando a agenda e vai aprendendo e vai conhecendo mais. Bom, quanto ao caso em tela, quanto ao primeiro atleta do Operário, o que ocorreu foi que ele é pivô, então a bola estava em direção a ele, ele foi abrir o braço e realmente acertou. Ele acertou com as costas do braço, com o cotovelo no atleta, mas nesse primeiro lance não há nenhuma situação de gravidade, não há nenhum fato nenhum elemento que diz sobre gravidade maior nesse caso, por isso que ele foi desclassificado do 254A para o 254, aqui não se trata de nenhum dos dois atletas operários que foi no 250, tá, doutores? Então ele foi desclassificado porque explicou, se entendeu que foi o lance de jogo, foi sim uma jogada violenta e não uma agressão, até pelo ensejo que se deu desse caso. Por isso que ele foi apenado. Esse é o senhor Miguel. Quanto ao senhor Alexandre, ele também foi condenado 254A, tá? Em 4 partidas, a redutora caiu para 2, e no recurso da Procuradoria, pede-se a aplicação do 257. Então, quanto ao 254A, eu não vi, pelo menos no pedido, nenhuma manifestação no sentido de aumentar a penalidade do 254A. Né? O que ocorre é que o senhor Alexandre, o operário estava naquele afinco de buscar um resultado melhor, né? O goleiro, que é o que ele trombou, apesar de estar com a camisa 7, era o goleiro da equipe, o goleiro reserva da equipe do futuro craque. Ele fez a defesa e o atleta não freou e chegou e realmente acertou essa joelhada, como ele mesmo disse em audiência, ele confirmou o fato, mas ele não foi para agredir. Chegou acelerado mesmo, o goleiro caiu, fez toda aquela situação e o juiz cozinhou o jogo até o final. O que a Procuradoria pede é a aplicação do 257. O que, ao ver da defesa, não existiu essa rixa, porque não consta quais jogadores estavam envolvidos, não consta qual foi a gravidade, existiu aquele tumulto normal de quando se existe uma jogada
violenta, no caso que sim foi condenado por agressão em 2 partidas, e o tumulto foi típico dessa tipo de jogada. Quando há uma jogada mais grave, os ânimos afora e houve essa situação. Então, a primeira confusão, entre aspas, que existiu, que foi da expulsão do Alexandre, ela foi controlada. Então, ele foi expulso, saiu de quadra sem problema nenhum, né? Tanto que não há relatos de que ele dificultou a sua saída de quadra, e por isso que a defesa entende que o 257 não se aplica, porque não há na súmula essa desordem, essa pancadaria, essa pancadaria entre 3 ou mais pessoas, algo mais grave, né? O que houve foi a expulsão dele pelo que ele fez, né? E cumpriu as partidas a que ele foram impostas. Pelo operário, são as manifestações, e agradeço a concessão da palavra, excelência. Revisada a sustentação pelo nobre defensor, devolvo a palavra ao relator. Certo, senhor presidente. Eu ouvi atentamente as versões, tanto da Procuradoria quanto do teto referidos. Fiz a questão de entender o acordo feito pelo Dr. Lucas Madruga, né? Um termo que de forma bem sucinta, apresentou os motivos pelos quais ele pediu pela reclassificação em alguns momentos, né? E também pelo não acolhimento do artigo 257 em outras situações, né? Tem questão de advertência, mas eu vejo que concordo, né? Ele tirou bastante a questão de que não foram produzidas provas audiovisuais de sessão, de modo que baseou-se unicamente na súmula de jogo, além dos depoimentos prestados, né, senhor presidente? Então, nesse sentido, fazendo uma análise que que consta nesses autos, eu vou votar pelo encaminhamento do curso da Procuradoria, tá, senhor presidente? Pelo entender, e também, principalmente, que na súmula de jogo aqui, os fatos não demonstram, né, que apesar da popularidade da velhada que foi na agressão, né, pode não ter muito bem destacado pelo relator na proteção da bola, fatos que acontecem em disputa de lance, né? Que não vejo, né? Não vi em nenhum momento de tratar de questões físicas propriamente dito, né? Olhando para a tipo de outro. Então, por isso, volta pelo envolvimento. Então, de maneira global, conhece o recurso no mérito dos provimentos. Há divergente? Outra? Então, decisão já bem tomada. Eu fiquei um pouco na dúvida só do André Luiz Spaca. Eu gostaria só de. Tá? Quanto aos demais, com certeza, volto junto com o relator em toque. Só. Não. Esse, ele é médico, grande atleta, e por isso a minha preocupação, porque muitas vezes uma pessoa de fora inflama diferentes jogadores, que acredito tudo correto. Então, mas o médico, imagina os pais dos atletas vendo isso aí, aqui eu imagino, é sub-18, pessoal, isso aí é sub-18. E aí o médico faz uma lambança dessa, com toda mundo.
Bem, eu vou divergir, tá bom, do voto do relator, tendo em vista que eu entendo que houve invasão. Se ele precisou de ter pais de jogadores, conforme consta na súmula, para ser retirado, eu entendo que a invasão, sim, perpetrou. Não entendo que sem absorvido, ele entrou para xingar, ele pode xingar de fora, certo? O xingamento pode ocorrer de fora. É diferente de você entrar e dar um soco. Aí, sim, existe aquela tese que aí pode ser entendido com ser absorvido ou não, com 183, né? Se não me engano, o direito da história. É isso. Então, diante disso, eu abro a divergência em relação somente ao André, que ele é assistente médico, o médico do clube do Futuro Crack, tá? No sentido de que ele também mantém a penalidade já imposta de uma partida 258, né? Esse aqui, veja lá. E eu entendo também bem posto o 258B de invasão e aplico também uma partida ao assistente do CRA. Tendo visto que a divergência, só pergunto novamente, todos votam por relatório novamente? Silêncio, eu vou acompanhar a sugestão de Vossa Excelência, acredito que pelo fato de ser um médico, né, alguém externo ali à partida, eu acredito que as observações foram importantes. Eu vou acompanhar a sugestão de Vossa Excelência. Então, como vota, doutor Fernando? Sem áudio, doutor. Está sem áudio. Eu mantenho com o relator, presidente. Perfeito. E doutor Gisele? Vou contigo. Vai comigo. Então, tá bom. Então, por maioria de votos, doutor William mantém, né? Apesar que, informo os senhores que exatamente essa delonga de buscar é que teve essa troca de relator de maneira em cima do laço, em vista da dificuldade do doutor Gerson, muito bem explicada, e de última hora ele teve que viajar para Santa Eu Catarina. acredito que ele também iria contigo, seria o voto dele sobre Mas o aí médico. Diga-se não de tem, passagem. porque é médico. Se fosse jogador, estaria tudo certo, mas o médico, me desculpa, não deve entrar dentro da quadra. Pelo contrário, só deve atender o atleta se é isso. Então, por maioria de votos, doutor Rodrigo Ferdal, fica. Vamos lá. Então, já que tendo visto isso, vamos proclamar a decisão corretamente. Referente aos atletas, Miguel do Operário Futsal, atleta Zolé do Operário Futsal São João também, e João Vitor, atleta do Futuro Crack, conhece do recurso, mas o mérito nega provimento. Em relação ao médico André Luiz Spaca, conhece do recurso no mérito da parcial provimento para manter, né, a condenação do 258, como já posta, mas apenar por uma partida no 258B pela invasão. Perfeito, doutor Rodrigo Fedato? Então, fica em 2 partidas em concreto total. Perfeito, excelência. Então, tá bom. Agradeço, doutor Fedato, da Austrália. Agradecemos muito aí, mostrando toda a galhardia aí na defesa dos seus atletas. Sempre que possível, vou estar junto com vocês. Infelizmente, não consigo estar presencial, né? Mas agradeço sempre as palavras e desejo uma boa sessão a todos. Obrigado, doutor Rodrigo. Agora você já pode cestar. Você já está na sexta. Obrigado. Tchau, tchau para vocês. Vamos lá, vamos para o próximo item da pauta, primeiro, que é o item 1, recurso 34/2025, autos 324, autos originários, autos 324 de 2025. 324 processos já tivemos esse ano no futsal. Pensam que é isso? Bem mais que o ano passado. Bem mais que o ano passado, 200 e pouco. Vamos lá. Então, nosso nobre relator, doutor Arthur, já era o relator sorteado, então, já era o juiz do prevento, tem a palavra para proferir relatório. Perfeito, agradeço a excelência pela posição da palavra. Então, trata-se dos autos 324/2025, recurso
número 34, 2025. Jogo entre Palmas e Futsal Inicial Futsal, válido pela Série Prata 2025. Jogo este que teve 12 denunciados. O primeiro denunciado é o EPD Palmas Futsal. O segundo denunciado é o senhor Guilherme Fernando Michalski, atleta da EPD Inicial Futsal. O terceiro denunciado é Sal Luiz Teixeira de Aquino, atleta da EPD Palmas Futsal. O quarto denunciado, o senhor Lucas Gabriel Olivo Padilha, atleta da EPD Palmas Futsal. Quinto denunciado, o senhor Joderson Alves dos Santos Filho, atleta da EPD Palmas Futsal. Sexto denunciado, o senhor Fábio Matheus da Silva Barbosa, atleta da EPD Palmas Futsal. Sétimo denunciado, Vitor José Gregório, atleta da EPD Palmas Futsal. Oitavo denunciado, o senhor Gabriel da Silva Fernando Salles, atleta da EPD Palmas Futsal. Novo denunciado, o senhor Diego Antônio Colombo, atleta da EPD Missal Futsal. Décimo denunciado, o senhor Luiz Felipe Araújo dos Santos, atleta da EPD Missal Futsal. 11º denunciado, o senhor Luiz Fernando da Silva Barbosa, atleta da EPD Missal Futsal. E o 12º denunciado, o senhor Roberto Nunes, atendente da EPD Missal Futsal. Nesses autos, senhor presidente, na verdade, foi um jogo até, apesar de ser decisivo, foi um jogo até tranquilo, como relatou a arbitragem. No entanto, na finalização da partida, houve um tumulto generalizado entre os atletas e que acabou ocorrendo a invasão por parte dos torcedores da EPD do Palmas Futsal, que teve a origem das denúncias com relação à EPD do Palmas Futsal, como incursa no artigo 211, por 2 oportunidades, e 203 para primeiros do primeiro, também por 2 oportunidades, e com relação aos atletas e atendentes, todos eles foram denunciados como incurso no artigo 257, além da 254, 250, 258, enfim, diversos artigos em que foram enquadrados. No entanto, após toda a instrução processual, visualização de lance, vídeos, identificação de alguns daqueles invasores, o resultado destes autos ficou com uma condenação do EPD do Palmas Futsal com a multa de R$500, como inclui o artigo 213.1, condenado no valor de R$1.000, como inciso 211, mais R$1.000 pelo artigo 211, R$2.000 em perda de 3 lances de quadras, como inclui o artigo 213, para o inciso 1º, CBJD, e R$1.000 e a perda de mais um lance de quadra, como inclui o artigo 213, para o inciso 1º do CBJD. Os atletas Floressal, Luca Gabriel, Fábio Matheus, Vitor José, Gabriel da Silva Fernandes Salles, Diego Antônio Colombo, Luiz Felipe Araújo dos Santos, Luiz Fernando da Silva Barbosa e o atendente Roberto Nunes, todos esses foram condenados a pena de 2 partidas de suspensão como incurso no artigo 257 do CBJD, enquanto o senhor Guilherme Fernando Michalski, que era o goleiro ali, que teve teria provocado a outra torcida, também foi condenado como 2 partidas de suspensão por conta do artigo 257 do CBJD, e o senhor Joderson Alves de Santos Filho, pena de 4 partidas de suspensão também por artigo 257. Então, vieram os recursos desses autos, especificamente com relação à EPD Palmas Futsal, ao senhor Guilherme Fernando Michalski, ao senhor Diego Antônio Colombo, ao senhor Luiz Felipe Araújo dos Santos, ao senhor Luiz Fernando Silva Barbosa, ao senhor Roberto Nunes e o senhor Gabriel da Silva Fernando Salles. Todos esses, então, recorrentes, foram requeridos liminares, quais foram definidas até a inclusão aqui nesse grau recursal. O sucinto relatório era isso, senhor presidente. Em discussão, relatório. Com a recepção de prova, procuradoria, alguma coisa, não se encontra presente os advogados recorrentes dos depoentes. Não, advogado. Doutor Marcos Zé de Campo Mourão, doutor Rafael Sereira e Pino Morano. Estão aqui
Acompanho só. Então, por pagar por alguém, Não, mas também não vai haver manifestação por parte dos decorrentes, tendo visto que não se encontram. Veja se não tem ninguém pedindo para entrar. Não tem, né? Não. Que vai ser o Dom Rafael Galho ou o Dr. Vinícius, né? Porque a petição é da GMP e GEC, do Gás Associados. Então, com a palavra, Procuradoria. Obrigado, senhor presidente, também vou ser muito sucinto. Eu acho que o acordo proferido pelo eminente auditor Caio Henrique da primeira comissão disciplinar está muito bem fundamentado, condenando a equipe do Palmas por 5 fatos, né? O fato 1, o fato 3A, o fato 4, o fato 5 e o fato 6. Os 2 deles, a uma ilegalidade que o fato tomou, envolve perda de mando, enquanto os atletas participaram, as provas de vídeo são claras nesse sentido, de um tumulto, de uma confusão generalizada, e foram condenados em 2 partidas, à exceção do Joderson, que pega 4, por ter participação mais grave no evento. Eu acho que, senhor presidente, todos os vídeos foram exibidos, as fotos. Teve um atleta, inclusive, que foi levado à unidade de pronto atendimento, tomou, teve que tomar ponto por conta de um corte na cabeça, foi agredido pela torcida, pelo torcedor. Ainda em relação à equipe do Palmas, a defesa argui no recurso voluntário que teria contratado a segurança, que teria mandado os seguranças, mas fato incontroverso que os seguranças abandonaram os seus postos, isso está na instrução, e, portanto, não proporcionou a partida à segurança, e a condenação merece ser mantida pela gravidade que isso gerou. Também é preciso ressaltar aqui que a equipe é reincidente, né? A primeira vez que é denunciado, então isso reforça a necessidade da manutenção da decisão da primeira comissão disciplinar. Com relação aos atletas, como já dito, cada um teve a sua participação durante essa confusão generalizada. O atleta Guilherme já foi absolvido da convocação, disso não há recurso da Procuradoria, então pela rixa, mesmo pelo conflito, em que pese, e ele tenha sido o pivô, então, toda confusão quando vai comemorar perto da torcida. Então, senhor presidente, muito brevemente, eu peço a manutenção das condenações, porque o acordo não vem fundamentado nesse sentido. Obrigado. Apesar da manifestação pelo parquinho, e ainda tendo visto que não se encontra na mesma parte recorrente, devolvo a palavra ao voto. Perfeito. Agradeço, senhor presidente. Ele vai querer votar de uma maneira geral? Eu acredito que sim, por partes. Eu acredito que vou votar de uma maneira geral. Eu vi todos os vídeos. Eu acredito que não há dificuldade nesse sentido. A confusão, em generalidade. Então, muito embora a gente tente individualizar as condutas, né, de todos os denunciados, o conjunto probatório, inclusive com a apresentação de imagens, enfim, boletim de ocorrência, vídeo de todas as EPDs recorrentes, o fato é que há, sim, um tumulto generalizado entre as equipes, em dois momentos. Um deles, de fato, quando o goleiro, após a realização da partida, aí, provocar, enfim, comemorar perto da torcida adversária, há um princípio de um tumulto ali, um bolinho, mas ali, na primeira parte, eu vejo até com um empurra, uma satisfação e tal, que tinha sido até, de certa forma, controlado ali pelo pessoal, mas há uma segunda intercorrência ali entre os atletas e de fato, há agressões, há voadoras, muito embora as defesas sustentem a conduta do atleta,
ter entrado no meio para tentar evitar, separar os contendores da briga, enfim, da confusão. As imagens não são nesse sentido, muito embora em algumas oportunidades, de fato, observa-se que há uma tentativa de separação entre os mais exaltados. Todos esses que foram elencados aqui nesta denúncia e nessa sentença ali do primeiro grau foram, de fato, confirmados pela arbitragem em depoimento, nas provas audiovisuais. Então, ao meu ver aqui, muito embora a argumentação defensiva venha nesse sentido, eu vou votar por manter a condenação em 2 partidas, e ainda ressalto que 2 partidas é a pena mínima do artigo, então, eles vêm pelo 257, então, ao meu ver aqui, ainda sai no lucro, por sendo só 2 partidas, para todos, até pelo conjunto da obra. Então, eu mantenho aqui a pena do senhor Guilherme Fernando Michalski, do senhor Diego Antônio Colombo, senhor Luiz Felipe Araújo dos Santos, senhor Luiz Fernando da Silva Barbosa, senhor Roberto Nunes, atendente, e o senhor Gabriel da Silva Fernandes. Aqui, senhor presidente, eu até não vou aumentar a pena do senhor Roberto Nunes, porque, assim, ele está num empurra-empurra ali, mas não tem nenhuma ação contundente ali, de bater em alguém, agredir, enfim. Então, ele está participando do tumulto, mas não há uma agressão física, provavelmente dita. Então, eu acredito aqui que a manutenção da sentença aqui do primeiro grau é o que vejo como voto. No entanto, com relação da EPD do Palmas Futsal, aqui eu acredito que algumas ponderações têm que ser feitas. Com relação à primeira infração que ele vem denunciado, teria sido cuspido por uma criança, não foi identificado ali na hora, então ficou toda essa conclusão. Aqui eu vou votar por manter a pena da comissão, tá? Em R$500 de multa, para o artigo 203, primeiro, que seria o aqui, sem aplicação do artigo 82, porque, como mencionou o doutor Edson, há já a reincidência, e pelo conjunto da obra ser uma gravidade extensiva, então aqui eu não faço a aplicação do artigo 82, e mesmo tratar de série prata. No entanto, com relação à aplicação das infrações 2 e 3, aqui nessa argumentação, eu vou adunar com a interpretação defensiva com relação à aplicação do artigo 83 aqui. Ao meu ver, o artigo 211, nos 2 fatos, me causa uma estranheza, porque ele fala que ele deixa de garantir a realização do evento, e na infração de 3 ele fala, seguranças deixam os portões desguarnecidos. Então, ao meu ver, é uma situação lógica entre deixar de garantir a segurança, porque os seguranças deixaram os portões desguarnecidos. Então, ao meu ver, aqui há uma aplicação do artigo 83, então vou absorver um pelo outro, tá? Então, vai ficar... ambos eles foram condenados em R$1.000, então fica em R$1.000 A segunda com a terceira. a segunda com a terceira, somente no quarto. Isso, 344. É o fato 344, mas do clube é a infração É que 2 ele e está no 3. edital aqui com a infração 2 e 3. Estou indo por fato, mas só para Isso, é o fato 3 e 4 das infrações do clube 2 e 3. Perfeito. E da mesma forma, senhor presidente, da mesma forma que foi aplicado o artigo 83 para os denunciados, para os atletas, enfim, eu acredito também que o 183, né, que é dos atletas, O artigo 183 aqui eu também vejo como aplicável na infração do fato 5 e fato 6 aqui da denúncia, que é o artigo 203, que é a razão das torcedores invadiram a quadra e repartiram para cima dos atletas adversários, e o outro fato é que teria arremessado os objetos em quadra. Então, vamos ver ali, quando teve essa invasão ali, foi arremessado coisa, foi gente entrando, foi agressão. Então, ao meu ver aqui, a aplicação do artigo 83, entendo que ser também aplicável aqui o artigo 83, e por entender que o fato 5 é mais grave aqui, então eu vou recepcionar o fato 6 com o fato 5, ficando a pena do fato 5 como prevalecente. 3 perdas de mão. Multa de R$2.000 e a perda de mando de 3 mandos de 4. E aqui também, novamente, nessa aplicação do artigo 82, por ser reincidente e gravíssima relevância. Sucintamente, senhor presidente, é o voto. Então, conhece do recurso e, no mérito,
dá parcial provimento somente à equipe do Palmas, no sentido de, quanto ao fato 1, manter os R$ 500, quanto ao fato 3 e 4, que é a infração 2 e 3, utilizar-se do artigo 1.3, absorvendo as penas, no sentido de aplicar, então, apenas uma pena dos dois, que é R$ 1.000 em concreto, no artigo 211. Perfeito. E também dá parcial provimento no sentido de que a infração 5, que é o fato 6, é absorvido pela infração 4, que é o fato 5, da denúncia, coadunando no sentido de que torcedores de sua invasão e arremesso de objetos da quadra seriam o mesmo na capitulação do 213, mantendo a pena de maior gravidade, ou seja, R$ 2.000 mais 3 partidas em concreto. Algum divergente? De minha parte, não, presidente. Não, também não. Perfeito, bom. Olha, vejo aqui que foi do jeito que o doutor Arthur tratou, parece que foi simples também. Mas não é simples. Não é simples. Se nós vermos lá, existe uma confusão, depois existe uma segunda. Mas se nós vermos a totalidade anterior, era muito danoso ao clube. Era muito danoso ao clube. Vejo que ficar em 2.000, aqui estamos chegando em 3.500, 2.000 seria talvez um ideal no sentido de multa, e não mexeria em nada nas 3 partidas. Mas é uma leve dosimetria do total. Quando você fragmenta em pena de individualidade, as penas não são agressivas. Não. São normais, são médias para a gravidade da situação. É que quando você olha num todo, imagine, nós estamos apelando por 3.500. Então, eu gostaria só de deixar registrado isso até em vídeo, exatamente porque quando você pega e faz a fragmentação, está corretíssimo o voto do relator. Portanto, nesse sentido, também coaduno o voto do relator, diferente do outro que divergir, peço ainda novamente, mas esse coaduno, porque na somatória parece grande, mas no funcionamento não é. Então, assim, por unanimidade de votos, conhece do recurso e, no mérito, não dá provimento em relação aos atletas e ao atendente, né? Atendente, e referente ao clube Palmas Futsal, dá parcial provimento, no sentido de, então, aplicar R$ 500, referente à infração 1, artigo 213, inciso 1º do CBJD, pelo CUSP. A absorção do 2º para o 3º, aplicando R$ 1.000 no artigo 211, e em relação à infração 4 e 5, que é o fato 5 e 6, a absorção também, pelo de maior gravidade, que é o fato 5, que é a denúncia 4, aplicando R$ 2.000 e 3 partidas, é o resultado que proclamo. Queria agradecer a presença, então, do doutor Marcos e do doutor Rafael Pereira Pires, que se encontram presentes aqui de maneira online. Agradecendo muito a visita dos senhores. Agradecendo também a presença dos nossos pais. Doutor Fernando, eu sei que o senhor tem evento do filho do senhor, então pode ficar à vontade para se ausentar. E agradecer mais uma vez todos os nossos pares, ao procurador-geral, informando que talvez nós tenhamos ainda a pauta dia 11, mas esperamos que não, porque se for só multa e situações de jogo que esses clubes não tenham mais jogos, nós não pautaremos e abriremos a pauta ano que vem. Perfeito? É o resultado que proclamo. Declaro encerrado para a gravação.